Aleluia, glória a Deus. Amados, é um privilégio estarmos juntos novamente para falar da palavra de Deus. Antes que você se sente, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu. Mesmo que muitas vezes, Senhor, possa ter acontecido algo que nos deixou triste, Pai. Mas a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, Pai. Muitas vezes nós não entendemos naquele momento, mas nós temos ciência e consciência, Pai, que o Senhor está e nunca perdeu o controle das nossas vidas. E por isso nós podemos dizer, Pai, que nós somos filhos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, venha nos trazer a luz da palavra, de forma que nós possamos sair daqui saciados da sua palavra, para que lá fora nós possamos então partilhar o pão da palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá um glória aí mais alto, vai. Aleluia. Amém, amém. Pode se assentar. Enquanto vocês sentam, vai abrindo a palavra lá em Romanos 12. Amados, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência hoje. Muitas vezes a gente pede para Deus, né? Senhor, fala conosco, fala comigo. Eu preciso tanto ouvir a sua voz, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Aí você vai deitar esperando que um som venha na sua cabeça e fala: oh, meu filho, eis que te falo e te revelo. Irmãos, se nós cremos que a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, então a palavra de Deus está aqui. Então é Deus falando com você, naquilo que está escrito a palavra. Amém? Então nós vamos trabalhar 3 textos hoje. E já vou falar, não durmam. Não durma, que senão eu vou pedir para pegar água para vocês aí. Amém, irmão? Estamos combinados? Aleluia. Lá em Romanos 12, vai ser apenas um aperitivo. Quando a gente vai num restaurante assim, um restaurante mais granfino, né? Primeiro vem as entradas, a gente já fica, né? Fica mais animado, vem uma torradinha, uma saladinha. E um dos jantares, ó, abrindo parênteses aqui, que teve aqui na igreja, teve uma entrada que era coisa fenomenal. E eu achava que aquilo dali já era tudo. E enchi o prato da entrada, irmão. Depois que eu vi que veio depois, oh, arrependimento. Mas agora é só um aperitivo, uma entrada que nós vamos fazer em cima desse pequeno texto. Lá em Romanos 12, 1, 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aqui ele está chamando a atenção, de novo. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tá, mas não parou por aí. Sabendo disso, eu quero que você abra agora a sua palavra, lá em Efésios capítulo 5. E enquanto você abre, deixa eu só fazer um comentário dessa parte de Romanos. Amados, olha só. Quando a gente estava falando aqui, Deus não fala comigo. O que acontece? Eu ouço as pessoas falarem na igreja que Deus deu uma revelação, que Deus usou um profeta, que Deus falou comigo, mas Deus não fala comigo, irmãos. Deus fala conosco a todo momento e a todo instante. A questão é que muitas vezes nós queremos que Ele fale na nossa linguagem, da nossa forma. Muitas vezes a gente quer que Ele mande alguém lá de fora para falar algo para a gente. E de repente Ele está falando para você: rapaz, eu tenho falado todo dia. Você que não quer ouvir. Nesses 3 textos que nós vamos falar, eu já comecei a falar o primeiro, eu preciso que você entenda o seguinte: nós estamos trabalhando em cima de um culto racional. Eu preciso que você tenha entendimento. Eu preciso que você tenha certeza do que o que nós vamos falar está na palavra, e se eu vou ou não obedecer o que a palavra está dizendo. Eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso mais ser menino e achar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto isso. Não. Eu preciso que
nessa noite, aqueles que querem realmente ouvir a palavra de Deus, imagina que você está num gramado gigantesco, com uma árvore enorme, que tem uma sombra enorme, e tem 2 cadeiras, e numa você está sentado, e a outra o Espírito Santo está sentado ali. Mas eu queria tanto ouvir o Espírito Santo. Tá bom, então o Espírito Santo agora sentou na cadeira, o Espírito Santo vai falar com você. Entenda dessa forma, porque aí você vai conseguir absorver melhor a palavra. Se no início nós falamos, tenha consciência do que vai ser falado, tenha coerência, e veja se isso tem sentido ou não para a sua vida. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com a consciência. No segundo momento, e aí vem a palavra de Efésios, que o tema, agora eu posso dizer para vocês, que é caminhando como Cristo gostaria, mas de forma consciente. O tema é caminhando como Cristo gostaria, mas de forma consciente. Não por impulso, não porque alguém está nos carregando, não porque eu estou sendo induzido por alguma coisa. Não, eu quero caminhar com Cristo, sim. Então vamos caminhar de forma consciente. Ou vamos juntos ou nós não vamos juntos. Mas que nós temos que sair desse lugar, nós temos. Porque ficar parado, nós já estamos andando para trás, ficando parado. Porque as outras pessoas e as coisas estão acontecendo, e o tempo não para. E lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 1, diz assim, e aí você imagina o Espírito Santo sentado com você, agora pegando aqui na sua perna, porque ele está muito perto, e fala: portanto, meu filho, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo está falando para você: viva como filho. Você não queria ouvir a minha voz? Então eu estou te falando, filho, viva como filho, porque você é filho. E foi uma das coisas que o diácono Juninho falou aqui: ei, você é filho, então toma posse agora dessa DNA. Você verdadeiramente tem um pai, tem um DNA, você é filho. Então você tem que viver como filho, e sendo responsável por tudo aquilo que um filho de Deus é, tanto para andar no caminho bom, como evitar o caminho ruim. Mas olha só, no verso 3, entre vocês, olha o que o pai está dizendo para o filho. Abraão, escuta só essa: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Olha o pai já chamando a atenção do filho. Gente, é um tipo de frase que não tem como: será que eu entendo assim? Será que não é assim? Gente, essa frase está muito objetiva. Ande dessa forma: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para vocês, filhos de Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, vá fazer ação de graça, porque vocês podem estar certos de uma coisa: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam, de novo ele chama a nossa atenção, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Pai, mãe, você já imaginou naquele momento que você fala para o seu filho: filho, você tem que aprender a fazer isso, você tem que aprender a fazer aquilo. É bom você orientar seu filho, é agradável, né? É correto,
Maravilhoso. Agora Deus está falando para você, que é filho, mesmo barbado. Filho, aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Ele está chamando aqui a sua consciência, tá? Ou será que nós não temos condições emocionais, psicológicas, de tomar decisões coerentes e discernir o que realmente agrada ou não ao Senhor? Todos nós aqui somos perfeitos, filhos de Deus, a palavra fala. Então eu tenho essa condição de fazer esse discernimento, porque se eu tenho condição de fazer esse discernimento, irmão, quando eu peco, eu estou fazendo de forma consciente. Opa! 3 versos, ele fala sobre uma coisa que mais tem feito o homem e a mulher pecar: imoralidades sexuais. Imoralidades sexuais. Quem é homem sabe muito bem entender o que eu estou falando. Quem é mulher pode até achar que não é, mas muitas vezes coloca uma roupa, que aí o coitado que está em jejum, também já foi os 2, e aí? Então eu sei discernir como eu vou me comportar, como eu vou portar, como eu vou me proceder, se eu realmente conheço a vontade de Deus. Eu posso agora ou não falar: Lucas, faz um favor para mim e corra e resolve isso. E ele me venha com um resultado não satisfatório e eu gritar com ele. Opa, isso aí agrada a Deus? Isso aí está de acordo com um bom ensinamento? Primeiro que ele está me fazendo um favor, porque quem deveria ir lá e fazer era eu. Segundo, eu tenho autoridade, poder de gritar, dando um exemplo aqui. Mas quando eu vi já falei. Espera aí, essa forma, esse proceder agrada a Deus, ou você ou eu não temos condições de discernir o que dá para a gente fazer e falar antes de acontecer? Será que nós não temos condições de tomar decisões assertivas antes de tomá-las? Mas eu sou impulsivo quando já foi. Irmãos, se nós estivermos com o Espírito Santo, respirarmos por 3 segundos, tenho certeza que a gente muda esse hábito, vamos dizer isso. Mas a palavra também diz mais. No verso 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O 7, portanto, não participem com eles dessas coisas, com as pessoas que fazem coisas imorais. Muitas vezes, irmãos, o ambiente que nós estamos tem a tendência de nos levar para um ambiente pecaminoso. E se você for fraco na fé, você pode ter certeza, você vai entrar nesse barco e você vai afundar. Mas eu vou lá para tentar converter os meus irmãos. Olha, você tem que estar firme. Você tem que estar muito firme, muito consciente. Senão você vai afundar nesse barco. Quando a gente para analisar, está você fazendo as coisas imorais, obscenas, que desagradam a Deus, e ainda pior, conhecendo a palavra. Porque quem não conhece a palavra, a gente releva, a gente entende, a gente vai tentar conduzir, trabalhar de uma forma, mas debater com quem conhece a palavra, que já pisou no Santo dos Santos, que já experimentou o que é ser tocado pelo Espírito, e de uma hora para outra, por pequenos costumes que foi se aumentando, de repente desapareceu do meio. E aí vai encontrar, e com certeza encontra, verdades. Detalhe, verdade pode ser a minha, pode ser a sua, e a verdade verdadeira. Pode encontrar a verdade dizendo: mas a igreja sou eu, e Deus está em mim. Perfeito, você é a igreja. Mas a palavra fala que é na reunião dos irmãos que Deus compartilha a sua bênção. E se eu não me reúno com os irmãos,
Se eu não ouço a palavra, e a palavra que edifica a minha fé, como é que eu vou viver então? Como é que eu vou ter esse discernimento? E essa palavra, Paulo está pontuando, item por item, não faça isso, não acompanhe essa turma, para de moralidade, para de mentira, muda de vida, toma boas escolhas. E ele não está forçando, ele está falando de forma consciente. Muda a mentalidade de forma consciente, já está na hora. Dos resultados que terem de vocês, de mim, serem resultados realmente palpáveis, firmes, seguros e com raiz. Vamos mais adiante. No 10º, e aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. E esse oculto é que tem segurado muitas gente. Eu estou longe de casa, a minha esposa não está vendo mesmo, eu posso soltar umas piadinhas, eu posso soltar um flerte, eu no meu momento de mocidade, que eu até tocava um violãozinho, as minhas músicas eram só românticas, tinha 10, mas era 10 românticas mesmo, e dessas 10 aí, irmãos, eu fazia uma serenata a noite inteira, propósito errado, Deus me dá um dom, e eu utilizando ele com propósito errado, isso não procede, isso não deve ser assim, e muitas vezes nós fazemos coisas lá fora, e está tudo bem, achando que está tudo bem, ninguém vai saber mesmo. Gente, Jesus, a palavra fala que Ele é luz. Diante da luz não tem como a gente se esconder. Não tem, não adianta. Eu acabei de falar 2 versos anteriores. Não se deixe enganar. Não engane a ninguém. E eu vou acrescentar mais um. Não se engane. Para de achar que nós somos os melhores, os espertalhões, e está tudo bem. Se eu enganar alguém, já está errado. Se eu deixar ser enganado, eu sou fraco, também estou errado. Mas eu me deixar, eu mesmo me enganar, gente, aí acabou o pique de Goiás. Vou para onde agora? Mas como que eu não posso ser enganado? Amados, o manual da vida, o segredo, que não é segredo, porque não está oculto, está aqui. Mas para isso nós temos que conhecer, mas não só conhecer, nós temos que colocar em prática, e deixar o que está oculto, as amostras, resolver o que precisa ser resolvido, mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude, agora sim, vou viver de forma consciente. Mas eu sou muito bravo, muito brava. Se você não tem condições de mudar algo que está te atrapalhando, você quer mudar outra pessoa? Mas o outro lado que é o problema, não. Não queiram mudar outra pessoa se você não consegue mudar você. A mudança de mente tem que vir de dentro para fora de você, de mim. Não adianta eu cobrar da minha esposa que ela seja uma esposa perfeita, se eu sou o mais imperfeito dos homens. Porque os meus olhos só conseguem enxergar o que está além, e eu preciso enxergar o que está dentro. Que eu tenho, ou posso ter o controle, para depois então, com as lições aprendidas, vamos mudar junto? Por experiência eu passei por isso, e esse caminho seu aí, não é o mais legal. Como é que você sabe? Vamos na palavra? Vamos ver o que a palavra fala? E eu posso ter certeza, irmãos, que não há pergunta de atmosfera comportamental que não tenha na Bíblia, que não está escrito aqui. Pode ter certeza. Na Bíblia você não vai achar uma palavra escrito NASA, telescópio, não.
mas em termos de comportamento, de caráter, de costume, de hábitos, está tudo aqui. O que vai te levar para o céu não vai ser o telescópio, não vai ser o avião, o helicóptero. O que vai te levar é o que você entender, praticar, viver, que é a palavra. Vamos mais além. No 13º, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, de novo, o pai falando para o filho: desperta, tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo resplandecerá a você. Por que ele manda acordar? Porque ele está vendo. Filho, mexe, acorda, levanta, vamos fazer o que tem que ser feito. Nós temos um evento aqui que nós estamos programando para fazer. Vocês estão acompanhando a nossa organização, mas tem gente que ainda está dormindo, tem gente que não acordou ainda, tem gente que não quer ajudar, porque não entendeu o propósito, ou não quer entender o propósito, porque não quer se envolver, porque não quer se expor, porque prefere ficar numa caixinha. E Deus está falando: vamos mexer. O reino precisa, o reino tem tempo para isso. Nós temos que fazer o que precisa ser feito hoje. E Deus conta com quem? Ele está falando aqui para você: levanta, vamos embora, vamos junto, eu vou contigo. No 15º, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. De novo ele fazendo uma comparação: seja consciente, para de viver como insensato, para de viver como diz nós dessa região, como bobó tcheira-tcheira. Seja sábio, seja ladino, seja esperto na palavra. E se ele está falando isso, irmão, é porque você e eu temos condições de fazer isso. Ele não aceita, se é uma coisa que Deus abomina, gente, é autocomiseração. Coitado de mim, nada dá certo. O que você tem feito de diferente? Nada. Que curso que você fez nos últimos 3 anos? Nada. Nem online também não. Que filme você tem assistido? Assisti esse. Mas não investe em si mesmo? Nunca vai ter os 10.000. Tem que mexer, tem que levantar. E detalhe, esse 10.000 não é para ele, é para ajudar a vida dele, a resolver o problema dele e ajudar o reino. Essa é a sacada. Em todas as áreas Deus está falando: mexe, levanta, acorda. Eu tenho algo para te entregar, mas se você continuar num estado de paralisia, como é que eu vou fazer? Vem outro por aí. E eu vou, no verso embaixo, eu vou avalizar o que ele acabou de falar aqui, ou melhor, ele vai avalizar o que ele acabou de falar. Vamos em frente. Então no 14, desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos. Meu Jesus, está falando que nós já estamos até a morte. Mas ele fala também: e Deus vai te exaltar, Deus vai resplandecer sobre você. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo olha só, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ali atrás ele acabou de falar: seja sábio, não insensatos. Levanta, acorda, se mexe. E agora ele está falando: aproveita as oportunidades. Muitas vezes nós estamos reclamando da nossa vida, mas as oportunidades até chegam na gente. Mas o que nós fazemos com ela? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida? E se a palavra fala que isso aqui é para todos, e Deus não faz acepção de pessoas, eu não quero crer que nunca teve uma oportunidade na sua vida de você mudar, de você ser transformado. Eu não posso acreditar. Porque se eu acreditar nisso, eu vou ter que acreditar que a palavra é uma mentira. E entre você e eu e a palavra, eu fico com a palavra. Quantas oportunidades de vida nós temos
no dia a dia. A questão é que muitas vezes nós estamos tampados. Muitas vezes nós estamos esperando que essa oportunidade venha nos chacoalhar e falar: oh, eu sou essa oportunidade na sua vida. Gente, desperta, desperta. Muitas vezes a pessoa está procurando trabalho, mas ela quer um trabalho específico e não tem nem qualificação. Desperta. Busque, pesquisa. Em todas as áreas, em todas as áreas. No ambiente da empresa que eu trabalho. Eu fiz uma entrevista hoje com um cidadão para ganhar inicialmente 8.000. 8.000. Mas pensa num cara bom de TI. E em 6 meses, ele vai chegar a 13. Mas o cara é bom de TI, o cara sabe. Aparece curso da Microsoft, ele já está buscando fazer. Se tem de graça, ele vai. Se tem online, ele aprende. Se tem que pagar, ele faz uma economia, paga, tira um certificado. E tem mais vaga lá. Se você for bom para aquilo que precisa, tem vaga. Agora, as oportunidades você também tem que fazer. E não só esperar. Volto a dizer, desperta, desperta. Irmãos, não sou eu que estou falando, a palavra está falando aqui. Desperta tu que dormes, acorda. Ainda fala, você parece que está morto. Não fica chateado comigo, irmãos. Pega essa palavra de Efésios 5, de 1 a 21 em casa, medita nela. Não fica falando, o pastor estava meio... Não, faz uma meditação, não uma leitura, faz uma meditação. Só você e Deus ali no seu quarto, na sua cama ou no seu banheiro. Banheiro, sim, banheiro. No meu banheiro lá, a minha esposa sabe, eu tenho uma Bíblia e um outro óculosinho, só para leitura. Porque é meia hora ali sentado, eu e Deus ali, conversando, lendo, adorando. Aqui embaixo também vai falar sobre isso. Por que não? Já se enche desde bem cedo. Está no busão, vai adorando, vai glorificando a Deus. Mas não perca as oportunidades. E se Deus está falando aqui de oportunidades, eu vou profetizar que oportunidades vão aparecer na sua vida a partir de hoje. Para aqueles que creem nesta palavra, para aqueles que entenderem que é Deus falando e não o homem, vai aparecer oportunidades na sua vida. Mas você também tem que estar de pé para pegar essas oportunidades e fazer dela uma verdade. Mas eu estou com medo, está difícil. O medo não vem de Deus. Está difícil? Não tem moleza para ficar com Deus. O reino se ganha por esforço. Então não espera comer suspiro. Nós vamos ter que lutar, vamos ter que suar. Mas pode ter certeza, é bom, é agradável e é perfeito. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aí? Amém? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pela segunda vez ele está chamando a nossa atenção. Procura aprender. Procura aprender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, por que isso? Porque se você entender qual é a vontade do Senhor, e você, tendo consciência disso, anda nesse caminho. Anda nesse caminho, não desvia nem do lado nem do outro, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque não tem como dar errado. Mas para isso, a palavra está dizendo aqui, procure conhecer qual é a vontade do Senhor, qual é o caminho do Senhor. E detalhe, se isso fosse uma prova, todo mundo tiraria 10. É que Jesus é o caminho. Amém, irmão, você vai tirar 10. Então segue o caminho de Jesus, porque aqui fala que você é filho, e faça o que Jesus fez, e você vai ter os resultados que Ele também teve. Mas assuma isso de forma consciente. Você não precisa do emocional para ter consciência daquilo que é perfeito. Você precisa entender que Deus, Espírito Santo, a gente não toca, mas nós temos a plena convicção que Ele existe.
E se Ele existe, eu vou aproveitar ao máximo, desfrutar o meu tempo com Ele. No verso 18, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você percebe que existe uma coerência, uma ligação nos versos? Ele fala de imoralidade, de coisas que a gente não deve fazer. Ele fala que, levanta a sua cabeça, pega as oportunidades. E agora ele está falando, encha-se do Espírito Santo, ao invés de ficar se embriagando. E uma pessoa embriagada perde um pouco do controle, e aí começa a fazer coisas erradas, e fala, é porque eu estava intoxicado. Mas na hora de tomar o primeiro, ou cheirar o primeiro, você estava consciente. Então há dolo nisso. Mas se você for cheio do Espírito Santo, e andar nesse caminho agora, que Ele está falando contigo, irmãos, é a melhor coisa. Mas é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Porque o aprendizado, o crescimento, ele vem dia após dia. O processo de crescimento não é imediato. O processo de maturidade, ele vem dia após dia. Você não consegue colocar 1 litro de leite que você acabou de tirar da geladeira e em 1 minuto ele está fervendo. Não. Ele leva o seu tempo certo de chegar na temperatura certa, nos minutos certos, e ele começa a crescer. E se você não estiver atento, ele começa a derramar. Mas ele passou por um processo. E a nossa vida também passa por esses processos. Aí ele fala também, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu falei para vocês, começa isso dentro do banheiro. Começa no banheiro. Levanta cedo. Antes de levantar da cama, já começa a orar aqui dentro. Aí você vai tomar um banho mesmo, Robério? Entra lá, começa a adorar o Senhor. Começa com um louvor. Começa a falar palavras boas, já que você agora está cheio do Espírito Santo. Começa a exaltar ao Senhor. Começa a render graça. E depois aquele ambiente ele vai começar a se transformar. Eu estou falando isso, irmãos, não só porque Deus aqui está orientando, porque eu busco viver isso diariamente. Como é que eu sei que meu dia vai ser mal? Se eu começar bem, garante que meu dia vai ser bom? Não. E aí eu compartilho algo que aconteceu ontem. Eu acordei, irmãos, inspirado. Eu fui lá para o banheiro e comecei. Eu sempre leio o Salmo 91, o Salmo 121 e busco uma palavra. Eu tenho estudado muito a vida do apóstolo Paulo. E quem tem me acompanhado tem visto que eu tenho pregado nas escrituras basicamente só Paulo. E eu comecei ali a orar, a agradecer. Irmãos, entrou dentro do meu quarto, onde eu estava, entrou lá dentro do banheiro, um vento tão suave, tão gostoso. E eu fechei meus olhos e falei, Espírito Santo, obrigado por me abraçar. E comecei ali a render glórias, a render glórias. E aí foi saindo uma palavra da minha boca. Acredita em mim, você está seguro, eu estou com você. Ele já me preparou nos primeiros minutos para aquilo que ia acontecer no período da tarde. E aconteceu. Os maiores obstáculos do dia de ontem aconteceu no período da tarde, mas lá de manhã ele já estava falando comigo, eu é que te dou força, eu é que te fortaleço. Então ele já me avisou, filho, vai acontecer algo hoje, mas não se preocupa, eu não perdi o controle das coisas dentro da sua vida, eu estou com você, eu vou com você. Irmãos, o que aconteceu naqueles primeiros 25 minutos dentro do meu banheiro refletiu no que aconteceu à tarde. Meu Deus, vocês não queiram saber. Vocês não queiram saber o que é você fazer a coisa certa da melhor forma possível. E por você fazer a coisa certa, pessoas se levantam para plantar falsas coisas e te derrubar.
Por 2 vezes ontem fui chamado de mentiroso, fui chamado a atenção pelo meu chefe, e eu engoli seco, porque não era momento de falar. E na minha frente, na frente de um secretário de alto escalão, a pessoa olhou nos meus olhos e falou: ele não mandou tal documento. E eu fui humilhado, e glória a Deus por isso, porque eu estava preparado desde o início. Cheguei no meu computador, tirei os prints das minhas conversas com esse cidadão, com um deles, mandei o documento para ele, que ele falou que eu não enviei, mandei semana passada, estou provando a minha inocência. Fui no outro que falou também as mesmas coisas, de outro documento, olhei lá, mandei para ele há mais de 10 dias, e ele não executou, mas na frente de autoridades, a culpa caiu sobre mim. Mas a minha paz era tão grande, irmão, porque eu já tinha sido preparado. E esse convite que eu estou fazendo para vocês hoje é justamente isso. Se preparem para andar com Cristo, não só em um momento, mas 24 horas, aonde você estiver. Seja só na sua casa, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na padaria, seja na igreja. É viver esse evangelho. Porque a todo momento, o diabo tem lançado tentações contra nós, mentiras contra nós, mas nós aprendemos que somos filhos. E detalhe, o que mais me alegra, sabe o que é? E sabe o que faz o diabo estar tão zangado assim? Porque eu sou filho, você é filho, e o diabo não é filho, e é por isso que ele se zanga, porque nem isso ele conseguiu, mesmo estando morando no céu em um determinado tempo. Amém? E aí, para quase finalizar, ele está falando: olha, vai falar em salmos, canta cânticos espirituais, louve, adore ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, dando graças a Deus, nosso Pai. De novo, ele encerrando esse texto, falando: paternidade, dando graças ao Pai. Ele não fala por algumas coisas, ele fala por todas as coisas, até aquelas coisas que não vão bem, a gente aprende a dar graças. Amém, irmão? Vocês estão aí? Glória a Deus. Tem sentido o que nós estamos falando aqui? E aí, abram agora a sua palavra, nós já estamos finalizando, lá em Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, no verso 16. É um subtema que agora eu vou só ler para vocês, e a gente fazer um comparativo. E esse subtema eu coloquei lá: quando não se tem consciência. Anteriormente eu coloquei caminhando com Jesus de forma consciente. Esse tema aqui agora é quando não se tem consciência. E olha só em que Romanos 2,16 diz: isto acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que você é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Muitas vezes, irmãos, lá fora, uma grande quantidade de pessoas
que não professa esse Deus. Muitos deles não têm professado a Deus, porque maus crentes têm dado maus testemunhos. E é justamente esse último verso, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de nós, por causa de vocês. Porque nós que temos que dar o bom testemunho, ter uma vida de Cristo, ter uma vida honrada, muitas vezes, nós é que defamamos o nome de Deus. E quem vê lá fora, logo fala: eu que vou para aquela igreja, eu que vou servir esse Deus, que essa pessoa que vive xingando, que vive cantando homem ou mulher dos outros, que faz trapaça, que mente, eu não quero esse Deus. E aí, ai daquele que é pedra de tropeço para o irmão. Ai daquele. No último verso, não precisa abrir agora, fecha a sua palavra. Lá de Efésios, no verso 20, eu vou só repetir para vocês. Dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você que veio aqui hoje, querendo que Deus falasse com você, através da palavra, Ele falou sem rodeios. E se você não acredita, pega essa palavra, medita nessa palavra, e veja se tem alguma coisa que foi falada aqui de diferente. Porque essa palavra foi falada para mim, e foi falada para cada um de vocês. Mas o mais importante é que esse Deus nos amou de forma tão maravilhosa, que entregou o seu único Filho, para nos resgatar daquele lamaçal de pecado. E agora, de forma consciente, eu posso tomar e devo tomar as decisões mais assertivas que eu posso tomar. Eu posso discernir e definir aonde eu quero ir, com quem eu quero ir, e a minha decisão é só uma: caminhar com Cristo no caminho que é Cristo. Sei que vou tropeçar, sei que posso cair, sei que posso me entristecer, mas não vou desanimar, porque enquanto fôlego de vida existir, eu quero dar o meu melhor para a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, para que possamos todos sair daqui leve, voando nas asas do Espírito. Amém? Como eu disse no início, se você estava embaixo daquela árvore, naquela sombra, sentado junto ao Pai, e Ele falou tudo isso para você, Ele está dizendo mais alguma coisa agora. Eu estou chamando a sua atenção, não é para te entristecer. Eu estou chamando a sua atenção, é porque como Pai eu te amo, porque como Pai eu cuido de você. Como Pai, eu não quero que você se perca. Como Pai, eu quero te amar, andar com você, te dar tudo que o Pai tem, para que você possa se sentir amado. Mas você precisa entender que também tem que obedecer, buscar esse caminho, viver essa verdade,
Que todos os dias de sua vida você venha lembrar dessas palavras e tomar as decisões mais conscientes, para que de forma consciente as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero o que você tem, compartilha comigo o que você tem. E Jesus, que se fez pão, que foi rasgado e foi partilhado, esse Jesus será, através de você, alcançado a muitas e muitas e muitas pessoas. Que você venha ser luz na vida dos outros, mas para isso, se permita acender a sua lamparina dentro de você, para que as pessoas, mesmo estando longe de você, consigam enxergar a luz que há em você, a luz do Espírito Santo.